Hoje o vídeo é especial. Hoje a gente vai falar do Batman Animated Series. Batman. O maior desenho do Batman de todos os tempos. Essa é a animação do Batman dos anos 90 que revolucionou todas as outras animações dos Estados Unidos na época. Foi a partir dela que começamos a ter desenhos com mais profundidade de roteiro, episódios mais cinematográficos. O fenômeno do Animated Series desencadeou todo um novo universo animado da DC e também impulsionou a Marvel a produzir suas próprias animações, rivalizando com a DC de uma forma incrível nos anos 90. E por isso, no vídeo de hoje, a gente vai ver os 10 melhores episódios do Batman Animated Series. Vocês vivem pedindo pra gente fazer esse ranking e a gente decidiu fazer ele. Mas aqui, ó, eu já vou avisando que esse ranking tá bem polêmico, tem alguns episódios famosos que ficaram de fora. Então, roda a vinheta e vamos começar aí. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. E aqui ó, só antes de começar o ranking, eu queria dizer que esse ranking tá de fato numa ordem que a gente mais gosta. Então o primeiro da lista vai ser o que a gente considera o melhor episódio, e o 10º vai ser o que a gente considera o 10º melhor episódio. Número 10, Encontro Marcado no Beco do Crime. Esse daqui é com certeza um dos meus episódios favoritos. Ele é genial, emocionante e puramente Batman. O Batman na sua veia mais heróica, mais legal que a gente encontra no Batman Animated Series. O morcego vai encontrar com a doutora Leslie Tompkins no Beco do Crime, pois nessa noite é o aniversário da morte dos pais do Bruce, e ele vai deixar aquela rosa na qual ele costuma deixar todos os anos. Contudo, em paralelo a isso, temos Roland Dagger, o industrial que vai destruir o bairro de uma forma ilegal com explosões clandestinas. A Leslie meio que descobre isso sem querer e acaba sendo presa. O Batman então se envolve para salvá-la e ao mesmo tempo tentar impedir as explosões de acontecerem no bairro. Gabriel, mas por que você gosta tanto desse episódio? Eu simplesmente amo esse episódio porque é o Batman sendo o herói. Vocês com certeza em algum momento da vida de vocês já escutaram alguma coisa desse tipo: o Batman não é herói, o Batman só bate em bandido. Ele tá frustrando a sua raiva e transformando a sua vontade de justiça em vingança. Enfim, com certeza vocês já escutaram alguma coisa desse tipo. Esse é o episódio que prova que o Batman não é isso. 90% das vezes que o Batman tá patrulhando em Gotham, ele tá ajudando pessoas que realmente necessitam. Isso já foi deixado claro em várias HQs do Batman. E esse é o episódio do Batman Animated Series que prova isso. E nesse episódio é exatamente isso que acontece. O Batman salvando um monte de gente o tempo todo, ao mesmo tempo que tenta salvar a sua amiga Leslie e impedir a destruição do bairro. O foco do Batman no episódio é salvar a população. E o Batman sabe que esse bairro que ele precisa demais da ajuda do Batman. E também tem um outro motivo desse episódio ser tão bom assim, que é justamente o final do episódio. O Batman pega a rosa, deixa no local onde seus pais morreram e a Leslie Tompkins o abraça, tal qual ela fez quando ele era apenas um garotinho. Boas pessoas ainda moram no Beco do Crime. E esse é um daqueles finais que você vê, você fica contemplado, porque ele é muito grande esse final. Ele te faz refletir sobre o que o Batman é, a dor do Batman, por que ele é o Batman. E isso daí é uma coisa que o Batman Animated Series tem demais. É o final contemplativo, reflexivo, que te faz ver que o episódio é muito grande. Número 9, Alma de Silicone. No primeiro momento, esse episódio parece que tem apenas uma premissa muito simples, que é de colocar um Batman robô para enfrentar o Batman. Afinal, é uma ideia super clichê que a gente já viu em vários outros episódios. O herói enfrentando uma versão do mal dele mesmo. Só que aqui no caso é um robô. Mas assim, a gente não tá falando de um desenho qualquer. A gente está falando do Batman Animated Series, na qual a prioridade não é fazer cena de ação. A prioridade não é mostrar o Batman lutando contra o Batman Ciborgue do mal. Não, a prioridade é fazer uma reflexão sobre o Batman e sobre o Batman robô do mal. A prioridade é a história, a conexão emocional dos personagens. E esse episódio, ele é shakespeariano, de tão bom que ele é. Esse episódio, em apenas 20 minutos, estabelece essa nova ameaça que é o Batman robô do mal, e ele transforma esse vilão num vilão trágico, na qual você sente empatia e você entende ele, e você fica com pena dele.
E não é só isso, esse episódio também debate o que é ser o Batman. É uma questão quase filosófica, o que faz o Batman ser o Batman? Algumas pessoas vão falar que é não matar, outras pessoas vão falar que é a questão da dor, da vingança que ele quer. E esse episódio escolhe uma dessas respostas e vai a fundo com ela, com os dois personagens, o Batman e o Batman Robô do Mal. As discussões não ficam só por aí. O que é ser humano? O que é ser um robô? Qual que é o limite da robótica? O episódio de 1992 eles estavam debatendo sobre privacidade de dados. É um negócio assim, ó, de outro nível. A visão deles na hora de escrever esse episódio rompeu todas essas barreiras. E essa daqui é só a ponta do iceberg. O título do episódio é Alma de Silicone. E não é por acaso. O robô tem uma alma. E você consegue entender por que ele tem uma alma e por que ele é do jeito que é. E ao mesmo tempo que tem toda essa questão de filosofia e desenvolvimento de personagem e de vilão, também tem grandes momentos de massa velho. Afinal, é um Batman contra um Batman Robô do Mal. Vai ter momentos de massa velho. E os momentos são muito bons também. O final envolve o embate dos dois Batman, como tinha que ser mesmo. Mas o que importa é a filosofia do embate deles. A luta de um robô pela sua identidade perdida, que ele acredita ter sido roubada. E esse final do discurso do Batman, rapaz, é muito bom. É um negócio que, se fosse feito nos dias de hoje, seria aclamado num outro patamar. Mas como foi feito nos anos 90, as pessoas acabam esquecendo. Mas esse episódio é muito bom e nem sempre eu vejo nas listas de top 10, mas ele sim merece top 10 do Batman Animated Series. Número 8, Segunda Chance. E esse é aquele episódio pra você entender por que o Batman tem a melhor galeria de vilões de todos os tempos. Aqui o Duas Caras recebe uma segunda oportunidade pra fazer uma cirurgia e ter o seu rosto restituído. Contudo, antes de realizar a cirurgia, ele é sequestrado por uma pessoa misteriosa. E daí começa uma investigação do Batman e do Robin para saber o que aconteceu com Duas Caras, onde que ele tá e quem que o sequestrou. É um episódio poderoso que fala sobre complexidade da personalidade do Duas Caras e ainda reforça a grande amizade do Harvey Dent com o Bruce Wayne. E o Batman Animated Series, ele não é só bom porque ele tem roteiros muito bons. Ele também é muito bom porque tecnicamente ele é fenomenal. E a cena de ação desse episódio é quase cinematográfica. Tem uma cena de perseguição do Batman e o Robin com um vilão do episódio que é assim, ó, outro nível. Mas assim, ó, de novo, o que torna esse episódio especial é o final dele. Ai, ai, é outro final espetacular. Nós temos no final uma grande revelação que nos faz refletir sobre o personagem e que remete de alguma forma à HQ clássica do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Um episódio fantástico que tem tanto o Batman quanto o Robin, na qual nem todo episódio que o Robin aparecia era de fato muito bom, mas esse é um deles. Bruce, velho amigo. E o trabalho de roteiro para desenvolver o vilão é um negócio espetacular. E o final, de fato, é espetacular. Número 7, Perito em Formas Humanas. Esse é o episódio de origem do Cara de Barro. É um episódio de 2 partes, então eu tô roubando um pouquinho para encaixar os dois nesse ranking. É aqui que a gente vê a origem trágica do personagem Matthew Hagen e como que ele acabou virando um monstro que pode se transformar em qualquer coisa. E bem, esse daqui é um dos melhores episódios do Batman Animated Series. Eu já vi esse episódio no primeiro do ranking para muitas pessoas. E na minha opinião, ele é muito bom. Só que quando eu comparei com os outros, eu não consegui colocar ele mais acima. Mas esse episódio, ele tem um roteiro que é um dos motivos de eu amar tanto essa série animada, que é o fator trágico. O Batman Animated Series, ele não tem medo de ser trágico e profundo. Em 40 minutos dos 2 episódios, você vai ver o passado do Matthew Hagen e você vai ficar com pena dele. Você vai ter empatia, você vai se identificar com a dor dele e você vai entender o personagem, você vai gostar do Cara de Barro. E o Cara de Barro, até então, dentro da história do Batman, ele era uma grande piada. Teve umas 7.000 versões do Cara de Barro ao longo da história. Assim, a história do Cara de Barro é uma bagunça. E daí tem a história do Cara de Barro do desenho da série animada, que pega um pouco da origem clássica do Cara de Barro e joga num outro patamar, numa história muito mais cinematográfica, com profundidade, desenvolvimento de personagem, e você entende porque o Cara de Barro é um dos melhores vilões do Batman. Ator, não sou mais nenhum homem. E assim, ó, o outro motivo desse episódio ser tão bom assim
é pela parte técnica. A qualidade da animação do Cara de Barro se transformando não é desse planeta. Simplesmente não é. Você percebe frame por frame que tem mudança. É um nível de detalhe que eu ouso comparar com a animação do Akira. Sim, eu tô ousando comparar com a maior animação de todos os tempos, porque o nível de detalhe da transformação do Cara de Barro é um negócio sem igual. É muito, muito, muito bom. É com certeza um dos momentos de animação mais brilhantes da história da Warner Bros. E quem tá falando isso não sou eu, é os próprios produtores da animação do Batman. Porque aqui, ó, eu tenho o box dos DVDs de todos os episódios do Animated Series, e esse episódio do Cara de Barro é um dos episódios que tem o track de comentário dos produtores. E quando tá acontecendo a animação do Cara de Barro, os produtores falam exatamente isso que eu falei, que é a animação mais bonita que eles já viram da Warner Bros. Então, esse episódio, ele é o prato cheio pra quem ama Batman Animated Series. Ele é um daqueles episódios que você tem que assistir. Ele tem drama, ele tem uma música sensacional, ele tem momentos cinematográficos, ele tem um vilão nota 10, ele tem um Batman investigativo, ele tem absolutamente tudo que você quer do desenho. Número 6, Duas Caras. Assim, ó, esse episódio tá no ranking 6, mas se você tivesse que escolher apenas um episódio pra assistir do Batman Animated Series, é bem provável que eu fosse recomendar esse daqui. Esse é mais um episódio de 2 partes que mostra a origem do Duas Caras como vilão. O Harvey Dent, ao longo da temporada, já tinha aparecido, e ele era um grande amigo do Bruce. Os episódios que antecedem esse daqui do Duas Caras, eles fazem vários foreshadowing de que o Harvey Dent vai virar o Duas Caras em algum momento. Mas você não sabe exatamente como e nem quando. E esses episódios reforçam muito bem a amizade do Harvey Dent com o Bruce. Então quando você vê esse episódio e você vê a transformação do Harvey pro Duas Caras, ela é muito mais chocante. Porque você conhece o personagem, você sabe de onde que ele veio. E isso torna toda a narrativa muito mais eficiente. O Harvey Dent tem esse problema de personalidade e a animação conta isso de uma forma narrativa muito bem, mas em termos de fotografia é um negócio sem igual. No episódio tem essa cena que o Harvey conversa com a sua psicóloga e assim, ó, é uma cena que se aparecesse no filme do Christopher Nolan, eu não iria duvidar nem um pouquinho dela, porque esse é o nível dela, é 10 de 10. Eu gostaria de falar com Duas Caras. Cara, olha como isso é cinematográfico, olha esses ângulos, olha essa sombra, essa luz, o jeito que eles colocam a moeda é demais. E o final da parte 1 é um daqueles momentos históricos do Batman. O Harvey desfigurado, com uma chuva caindo, os trovões, e ele vê a sua amada e com a vergonha do seu rosto, ele foge. É um negócio magnífico de roteiro. Vamos pro próximo porque fica ainda melhor. Número 5, Julgamento. Esse daqui é tão bom, mas ele é tão bom que ele poderia ser o primeiro. Aliás, no IMDb ele é o primeiro da lista. Ele tem a melhor nota no IMDb. Então, com certeza, esse daqui é o episódio favorito de todo mundo. Os vilões do Batman sequestram o herói e o levam para um julgamento no asilo Arkham. Eles alegam que só existem por causa do Batman e prometem um julgamento justo. Justo! A premissa desse episódio é demais, mas a execução é ainda melhor. O Duas Caras é o promotor de acusação, o Coringa é o juiz e o advogado de defesa do Batman é uma advogada que publicamente odeia o Batman. Como é que diz? A justiça é cega? Pois é, nesse episódio os vilões construíram o cenário perfeito para julgarem o Batman e de uma forma que seria conveniente para eles. Só que o que acontece dentro do julgamento é um negócio espetacular, porque a advogada começa a jogar o caso contra os vilões. E a gente começa a ter uma narrativa que não constrói por que o Batman criou esses vilões involuntariamente, mas por que esses vilões existem? E por que eles estão ali? E por que eles dependem do Batman? E não o contrário. Então esse episódio, além de ter uma premissa fantástica, uma execução fantástica, diálogos que são muito bons, ele te surpreende pelas decisões de criar uma história totalmente inesperada. É incrível ver como o balanço de poder de acusação e defesa vai se alternando ao longo do episódio. E tem o fato da advogada não gostar do Batman.
ela agir contra o que realmente acredita. Mas como é o dever de qualquer advogado, ela vai até o final e exercendo seu papel muito bem. E no final, eles respondem o que veio antes. É a presença do Batman em Gotham que criou os vilões, ou é a presença do crime em Gotham que criou os vilões e o próprio Batman? Esse episódio não fica em cima do muro e ele responde de um jeito brilhante. Número 4, acerto de contas do Robin. Desde que eu era criança, eu sempre amei o Robin. Sempre foi um dos meus personagens favoritos do Batman, e um dos motivos é porque a minha primeira introdução com o personagem foi por causa desse episódio. Nele, descobrimos o passado do Robin, de como ele veio a crescer com o Batman, a origem do Dick Grayson, e enquanto a história fica alternando entre o passado e o presente. O Robin quer buscar vingança ao encontrar uma pista do homem que matou os seus pais. E o que torna esse episódio tão bom é como que eles contam essa história. Sabe quando a gente critica que filme tem muito flashback e às vezes ele exagera porque ele não sabe a hora de fazer flashback? Bem, esse não é o caso do Batman Animated Series, que ele ensina como fazer flashback. Cada ponto da história é amarrado de uma forma perfeita para encadear as duas linhas do tempo e a grande narrativa do episódio, que é sobre vingança. E daí vocês já vão começar a ver os paralelos, porque esse episódio não é apenas sobre o Robin, é de uma forma bem sutil sobre o Batman. Será que a dor um dia vai embora? Gostaria de poder dizer sim. Porque a dor que o Robin tá passando é a dor que o Batman já passou. Esse negócio de querer vingança, de encontrar a pessoa que matou os pais dele, é o que o Batman já passou. E o Batman, no meio do episódio, ele tem um negócio assim que você questiona se ele tá fazendo certo ou não, que é de proibir o Robin a ir atrás da pessoa que matou seus pais. E isso meio que coloca o Batman num papel de quase que antagonista do Robin nesse episódio. Só que os motivos do Batman fazer isso são esclarecidos no final do episódio, e é um negócio que responde exatamente o porquê que ele fez isso. Mostra a evolução do Batman, mostra como que o Robin é importante pro Batman e como que ele vê como família, e mostra que se o Batman talvez perdesse uma outra pessoa querida dele nesse momento da vida dele, talvez ele pirasse. E esse episódio ele costura tudo de uma maneira tão sutil, tão bem, que é a poesia do storytelling. E não é à toa, esse é o episódio do Batman que ganhou o prêmio Emmy. O grande prêmio Emmy do Batman é desse episódio. E quando o Batman Animated Series ganhou esse Emmy, ele ganhou o Emmy Prime Time. Até então, a grande maioria dos desenhos dos Estados Unidos, eles concorriam ao Daytime Emmy. E esse Batman, ele concorreu na categoria difícil, que é o Prime Time. O que prova que esse episódio, ele extrapola. A qualidade é muito fora de série. Aliás, esse é um dos poucos episódios que tem dois finais diferentes. Porque tem um final que o Batman tá se segurando numa tábua para ficar em pé, e tem o mesmo final, só que o Batman sem a tábua. E o pessoal que fez o episódio, eles alegam que eles refizeram essa cena porque os lábios não se sincronizavam com a fala, e eles tiveram que modificar depois. E a versão que a gente tem hoje é a versão que o Batman tá sem as tábuas. Enfim, um episódio maravilhoso, vamos pro próximo. Número 3, Coração de Gelo. Bem, esse é o episódio que todo mundo fala que é o melhor episódio do Batman Animated Series. E não é exagero, de fato é um dos melhores, só que não é o meu favorito. Esse é o famoso episódio escrito pelo Paul Dini, que reconta a origem do Senhor Frio, dando um passado trágico pra ele e praticamente transformando o vilão, que era um negócio totalmente galhofa até então, num dos vilões mais amados e complexos de HQs. E sim, embora não esteja em primeiro lugar nesse tópico, esse episódio é tudo isso sim. Tem uma investigação do Batman, tem uma animação sensacional do Batmóvel deslizando no gelo, tem um passado trágico do Senhor Frio, tem o Batman resolvendo tudo com uma canja de galinha à la Batman Brave and the Bold. Tem tudo isso e tem muito mais. Simplesmente é um episódio perfeito que resume praticamente tudo que o Batman tem de bom e todas as fases do Batman. Mas assim, ó, a gente tem que falar da qualidade de animação desse episódio. É um negócio fenomenal. Tá vendo essas gotículas de gelo no elmo do Senhor Frio? Pois é, eles foram feitos à mão, frame por frame, pelo diretor de animação do estúdio japonês responsável. Gente, isso daqui é um nível quase artesanal de fazer uma animação. Gente, não tem pra ninguém, não existe mais isso. O cara foi lá e desenhou frame por frame no papel as gotículas de gelo. É um negócio que você vê hoje e você aprecia demais. Você vê exatamente porque esse episódio é muito bom. E os diálogos, hein? Pelo Batman que ri, esses diálogos são
tão perfeitos. Nunca mais poder caminhar num dia de verão com o vento quente no seu rosto. O diálogo reflete exatamente a dor do personagem, e quando ele fala e você vê o Batman vendo o personagem e ele na cela e o Batman fica de costas, você sente o personagem, você sente a emoção dele, você sente que esse é um personagem maior, a origem dele é muito grande. Você percebe que esse é um episódio que faz você amar o Batman, de verdade. E esse episódio, ele é 10 de 10. Número 2, quase o peguei. Esse é aquele episódio que os vilões ficam jogando cartinha enquanto contam histórias de quando quase pegaram o Batman. E, gente, essa sinopse já é o suficiente pra gente ficar atento a esse episódio. Porque é um episódio que o Batman praticamente não aparece como protagonista. A gente vê o Batman através das histórias, mas a gente não vê o Batman presente ali até o final do episódio. Então quem tá conduzindo a narrativa são os vilões. E os vilões descontraindo, os vilões interagindo entre si, é o que torna esse episódio tão bom. As histórias do Pinguim, da Era Venenosa e do Duas Caras são incríveis. Você realmente entende que eles quase pegaram o Batman. São histórias tão tops que poderiam ter seu próprio episódio. E de novo, o Batman Animated Series não é um desenho qualquer aí da animação. Não, é uma das melhores animações de todos os tempos. Se fosse um desenho normal, a gente iria ver flashbacks de outros episódios. E eles iriam economizar dinheiro para poder fazer esse episódio. E daí o episódio não teria a menor graça. O fato é que em 20 minutos a gente tem 5 episódios que tem uma das melhores histórias do Duas Caras, tem uma das melhores histórias do Pinguim, da Era Venenosa, do Coringa e da Mulher Gato. Em 20 minutos eles fazem isso. E eles não economizam em nenhum momento. Eles sempre tentam fazer o melhor ângulo possível, o melhor cenário possível, o melhor posicionamento de frame possível. Pô, pega o cenário onde eles estão jogando. Cara, é uma mesinha super escura, você não vê nada, você só vê que tem algumas pessoas atrás ali, mas você não consegue perceber nada. Mas é uma estética fenomenal. Quem que hoje faria um negócio desse? E o desenho que fizesse isso hoje, com certeza seria um desenho diferenciado, pensando muito acima do que os outros estão fazendo nos dias de hoje. E o roteiro também, né? A interação dos vilões entre si, eles se debochando porque um não pegou o Batman. Até que chega o momento do episódio, que é o grande plot twist, envolvendo o Killer Croc. E depois temos a história do Batman salvando a Mulher Gato. E no primeiro momento, você até pode pensar que o final do episódio não tem nada a ver com a primeira parte do episódio. Mas a verdade é que tem. E essa é uma das genialidades desse desenho. Ele não dá ponto sem nó. Se o episódio é sobre quase o peguei o Batman, você pode ter certeza que ele vai se comprometer a tirar o máximo desse conceito. E eles vão até o final com uma história que envolve a Mulher Gato e o Coringa, e com a Mulher Gato quase pegando o Batman. É simplesmente genial, esse episódio também é 10 de 10. E número 1, cuidado com o fantasma cinzento. E aqui, ó, já vou ser sincero com vocês, talvez esse não seja o melhor episódio pra vocês, mas pra mim ele é o meu favorito de longe. A conexão emocional que eu tenho com esse episódio é muito alta, e eu acho que é isso que torna ele tão bom assim. E claro, ele também tem uma música fenomenal. Olha essa música aqui, ó. É muito bom essa música, é muito boa a trilha sonora do Batman Animated Series. Cada episódio tem o seu próprio tema que conduz a narrativa, e esse é um daqueles episódios que a narrativa ela está entrelaçada com essa música, e a música coloca tudo num patamar muito, muito alto. No episódio, um novo criminoso está solto em Gotham. E ele usa um método de roubo parecido com o vilão do clássico programa Fantasma Cinzento. O Batman então vai procurar a ajuda de seu ídolo de infância para solucionar o caso. E o Fantasma Cinzento, dentro do universo do Batman Animated Series, era o herói do Batman quando ele era criança. E o Batman tinha bonequinhos do Fantasma Cinzento e tudo mais. E além do mais, o Fantasma Cinzento é dublado pelo Adam West nos Estados Unidos, que é o Batman dos anos 60. Os bonequinhos do Fantasma Cinzento são todos baseados nos bonequinhos do Batman Animated Series, inclusive a propaganda e o pôster. Então assim, ó, esse é um daqueles episódios que extrapola a esfera de ser um simples episódio. Ele vai para aquela esfera que conecta com a gente, com a nossa vida real, e vira uma grande homenagem à história do Batman, ao mesmo tempo que conversa com os fãs diretamente. O Batman é fã do Fantasma Cinzento, e nós somos fãs do Batman.
É simplesmente impossível não se projetar na figura do Batman nesse episódio. E assim, ó, a homenagem do Batman do Adam West é demais. Naquela época, a gente vivia o pós-Batman do Tim Burton, e assim, ó, começou um período meio que de zoação do Batman dos anos 60. Porque o Batman dos anos 60 não era sério, ele era meio bobinho, meio fantasioso, super colorido, e as pessoas naquela época queriam tudo dark, meio Tim Burton e tal. E começou-se a desvalorizar o passado dessa história importante do Batman. E o fato é que o Batman dos anos 60 é fundamental para a história do Batman. E não tem que debochar da história do Batman do Adam West, tem que valorizar. Porque o Batman é do tamanho que ele é por causa também da história do Adam West e do seriado. E o desenho do Batman Animated Series nos anos 90 já sabia disso e fez esse episódio para homenagear o Adam West desde o início. E saca só o que o Adam West fala quando ele vê um pedaço da Batcaverna do Batman cheio de bonequinhos do Fantasma Cinzento. Então meu trabalho não foi em vão. Nossa, essa frase é demais. Claro que eu tô pegando a versão dublada pra vocês pegarem em português, mas a versão em inglês é dublada pelo Adam West. E na versão em inglês você sente o peso da voz dele. Você sente a importância. Você vê essa homenagem ainda em vida do ator. E eu não poderia ser mais grato por esse episódio e pela história do Adam West. E é por isso que esse episódio pra mim é nota 10, é o primeiro do meu ranking. O Marcelo não concorda, mas ele é o meu ranking, não tô nem aí, é isso daí mesmo. Mas enfim, gente, esse daqui é o meu top 10. Eu tô muito curioso pra saber o top 10 de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. No mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! Obrigado, Paul Dini, obrigado, Alan Burnett, obrigado, Bruce Timm, por esse espetáculo de desenho que vai estar sempre na minha memória. Vai estar sempre na memória de todos os fãs do Batman. Que desenho fenomenal. E esse foi o nosso vídeo com os 10 melhores episódios do Batman Animated Series. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.